Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. Depois de parar atividades por conta própria, a Autotrans consegue recursos para rodar até sexta-feira. Empresa não saiu da garagem nesta segunda, alegando falta de recursos para a compra de combustível. E milhares de passageiros ficaram a pé. Festa com mais de 150 pessoas é flagrada em Araxá. Ninguém usava máscara e drogas foram encontradas em evento ilegal que tinha até menores de idade. Tem também mais uma etapa de vacinação contra a gripe começando hoje. E como os idosos, mais ativos que nunca, merecem cuidados específicos durante a quarentena. Hoje é segunda, 18 de maio. Com isso e muito mais, o Band Cidade está no ar. Boa noite, estamos ao vivo também no Facebook da Band Triângulo. E a Prefeitura de Uberlândia se pronunciou há pouco sobre a paralisação da Autotrans, empresa do transporte público municipal. Milhares de passageiros ficaram a pé hoje e isso pode se repetir amanhã ou não. Érico Gabriel, boa noite. Você esteve lá na Prefeitura, qual a posição? Boa noite, Vitor. Depois que eu cheguei nessa coletiva, a primeira coisa foi a produção procurar a Autotrans. E a empresa fez um esforço para poder rodar amanhã. Só que ela alega para a Prefeitura que está sem dinheiro e que esse combustível pode durar até sexta-feira. Então a gente não sabe se depois de sexta-feira a Autotrans vai estar rodando em Uberlândia. E para rodar amanhã, a Prefeitura fez um apelo para a empresa para ela poder circular no dia de amanhã e o prefeito Adelmo Leão falou sobre isso. Pedimos um apelo novamente agora para ver se volta a rodar amanhã. E parece que eles estão lá dando o jeito deles para ver se consegue recursos para comprar óleo diesel. Agora, essa situação do descontrole da economia está sendo anunciada há vários dias. E eles têm manifestado aqui na Prefeitura, através do Divonei, por vários documentos, a situação que eles estão enfrentando. Sempre eu disse, eu não estou preocupado com a empresa de ônibus, eu estou preocupado com quem é transportado pelo ônibus. Pessoas estão circulando nesses ônibus, então seria esse o motivo das empresas estarem com esse déficit, vamos dizer. Está previsto agora para o mês de maio de uma dívida de 8 milhões dessas empresas por causa da redução de pessoas que estão rodando aí no transporte público. E hoje, com a Autotrans não rodando, o Terminal Santa Luzia estava trancado com cadeado. A Prefeitura ficou sabendo que a empresa não estava rodando junto com a gente. O prefeito até falou que ficou sabendo disso junto com a imprensa. Foi uma decisão só da Autotrans e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes, teve que pedir ajuda para as outras empresas. O secretário de Trânsito também falou sobre isso. Nós ligamos já cedo, pedimos uma da empresa, escuta, você tem aí alguns ônibus, ajuda aqui no corredor para tirar as pessoas do terminal Novo Mundo, é isso que a gente faz. Na surpresa, a gente conta com essas condições. Só que é o seguinte, as empresas falam assim, não me impede muito que eu também não tenho. Então, se você falar assim, atendeu 100%, evidentemente que não foi possível. Agora, o setor jurídico vai avaliar as consequências disso, né? Eu não sou advogado, não posso te falar, tá? Então está no campo jurídico para poder mostrar, olha, a consequência é essa, o artigo é esse, a penalidade cabível é essa. Essa última fala do secretário Divonei Gonçalves tem a ver com uma possível punição à empresa ter, por conta própria, paralisado as atividades hoje. Ô Érico, temos sobre essa questão da punição, é possível que a empresa seja punida? O certo é que essa empresa seja punida, Vitor. Porém, a gente perguntou e eu questionei ao secretário de Trânsito, ele deu essa resposta, que tem que olhar o contrato, tudo. A gente esperava que essa punição já estivesse ali, ó. Fez o errado, descumpriu o contrato e isso vai acontecer. E pode ter coisa pior por vir, porque a Contec, que ela administra quase todos os terminais, só não toma conta do Santa Luzia. Ela também está pedindo dinheiro. Ela pede R$600 mil por mês para poder trabalhar. Se isso não acontecer, ela vai devolver as plataformas para a Prefeitura, que também não tem condições de assumir.
Tá só começando a novela do transporte público de Uberlândia, que já vem se arrastando, mas agora os capítulos mais emocionantes estão vindo por aí. Obrigado, Érico. E os moradores das regiões Sul e Leste, as que mais são atendidas pela Autotrans, foram surpreendidos hoje. Pontos lotados e estações fechadas. E para muitos, dia de trabalho perdido. Os trabalhadores, sem entender nada, ficaram na mão, ou melhor, a pé. Desde as 5 da manhã. 5h30 e eu vou para o terminal Moarama. Eu encontrei com um trabalhador que veio lá do terminal central, caminhando a pé vários quilômetros para ir lá para o rumo do Santa Luzia, a pé. Isso porque o ônibus T-131, que é o que faz o parador nessas estações de ônibus, não está circulando. Os que foram para o terminal Santa Luzia também se depararam com as portas fechadas. Nenhum ônibus entrava nem saía do local. Os passageiros do transporte público ficaram do lado de fora e tiveram que arrumar outra alternativa para irem ao trabalho. Se eu achar um recurso eu vou, se não conseguir eu tenho que ir para casa. Vai aguardar mais alguns minutos, se não tiver jeito pegar um Uber, né? Nenhum ônibus passou em determinadas linhas do transporte público pela manhã. Esta moradora do bairro Shopping Park contou que os pontos estavam cheios de passageiros. Tive que pagar R$25 de Uber para vir porque eu tenho que trabalhar. Pode ir lá que não tem menos de 20 pessoas em cada ponto. Desde as 5 da manhã não tem ônibus passando. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público de Uberlândia, cerca de 150 funcionários da Autotrans foram informados que não precisavam trabalhar nessa segunda-feira, porque a empresa não iria operar. O terminal central ficou lotado por falta de ônibus. Alguns veículos especiais foram disponibilizados para tentar minimizar o caos instalado no transporte público na manhã desta segunda-feira. Hoje, eu fui um dos milhares de usuários do transporte público de Uberlândia que saiu cedo de casa e se deparou com pontos lotados, estações fechadas e os ônibus nas garagens. O mais novo descaso, esse de hoje, é arbitrário e mostra que a companhia em questão não está nem aí para o usuário. Isso se soma aos ônibus que todo dia estão lotados, as goteiras nos veículos, os descumprimentos do itinerário nos horários certos e a demora irresponsável e injustificável em adotar medidas de prevenção ao coronavírus durante essa pandemia. Dá para entender a crise pela qual o transporte público passa em Uberlândia, mas não dá para simplesmente avisar os funcionários a menos de 12 horas do início do expediente de uma segunda-feira que os portões da empresa não vão abrir e os carros não vão para as ruas. A população está farta dessas empresas fazerem o que querem, como querem e nada mudar. A passagem é caríssima e o serviço prestado é de qualidade, no mínimo, duvidosa. Que a Prefeitura tenha mais pulso e o Ministério Público tome ações para que o cidadão de Uberlândia não seja mais refém desse tipo de atitude mesquinha. Se há problemas, que isso seja resolvido sem pressionar o poder público por subvenção ou para que uma CPI seja engavetada. Empresas do transporte de Uberlândia, honrem seus compromissos que sabemos estão atrasados e respeitem o cidadão. Vamos conferir alguns destaques da segurança que mexeram com a região neste fim de semana. Um cômodo da cobertura de um prédio no bairro Laranjeiras, em Patos de Minas, ficou destruído após um incêndio. Os bombeiros agiram rápido e ninguém ficou ferido. A suspeita é que o fogo pode ter começado em uma rachadura na mangueira de gás. O prédio não tem projeto de prevenção a incêndio, nem mesmo extintores. 3 incêndios foram registrados neste fim de semana em Uberaba. 2 foram em residências. Uma delas no bairro Fabrício, onde os bombeiros tiveram de arrombar o portão para evitar que as chamas se alastrassem aos outros imóveis. O outro foi em uma casa no bairro Boa Vista. Já no bairro Beija-Flor, o trabalho de combate ao fogo ocorreu numa vegetação onde mais de 300 litros d'água foram gastos. Um bandido está sendo procurado após assaltar um posto de combustíveis em Uberaba. Imagens flagraram ele chegando na conveniência e depois de render a funcionária pegou cerca de R$120. Na sequência, ele rendeu um frentista, levou um celular e mais R$300. A PM já tem as imagens e segue nas buscas pelo criminoso. Um motociclista foi encontrado morto na BR-146 perto do trevo de Serra do Salitre. Testemunhas confirmaram que o serralheiro de 32 anos saiu do distrito de Catiara durante a madrugada de domingo. O corpo foi encontrado no começo da manhã e o rapaz teria ingerido bebida alcoólica e estaria acima do limite da velocidade permitida. O corpo foi levado ao IML de Patrocínio.
Também na BR-146, perto de Serra do Salitre, um caminhão carregado de bananas tombou e espalhou a carga pela pista. O condutor de 31 anos e a filha dele, de apenas 1 ano e 9 meses, foram levados para o Hospital Regional em Patos de Minas. A mãe da criança, de 36 anos, foi socorrida em estado grave ao HC da Universidade Federal de Uberlândia. Intervalo, já já os novos números do coronavírus aqui na nossa região. Nós da Nacional Piso Distribuidora, mais do que nunca, estamos trabalhando para trazer para você a melhor condição na sua reforma ou construção. Piso extra 61 por 61, R$15,90. Revestimento branco classe A, R$12,90. Gresalato 70 por 70 com garantia, R$29,90. Traga seu orçamento, não perdemos negócio. Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. Para que seu negócio continue funcionando, a Prefeitura de Uberaba vai oferecer aos comerciantes uberabenses uma plataforma e-commerce gratuita. No Mi Box, você poderá expor seus produtos com fotos e preço, garantindo a negociação com seus clientes. A plataforma será disponibilizada tanto como aplicativo quanto por aplicação via web. Procure a sua entidade de classe ou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e faça seu cadastro. Inovar é um bom negócio. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Acha que a gente pode se encontrar, Catarina, porque eu queria dizer umas coisas do fundo da alma. Claro que sim. Quando você quer combinar? Agora? Agora? Estou orgulhoso. Catarina caiu numa cilada. Tem que me dar tempo para eu roubar os documentos. Eu só não entendi como é que você vai fazer isso. Não se preocupe, deixe comigo. Nesta segunda, após o Jornal da Band, Ouro Verde. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. Vamos conferir os preços de algumas commodities do campo nessa segunda. A saca de 60 quilos do milho seco é vendida hoje a R$ 40,29 em Patos de Minas. Já a saca da soja em grão custa hoje R$ 98,15 em Unai. A saca do café arábica tipo 6 duro é vendida hoje a R$ 600 em Patrocínio. A arroba do boi gordo custa R$ 188 no Triângulo Mineiro, onde o litro do leite varia de 80 centavos a R$ 1,70. Vamos então conferir os dados do novo coronavírus, da Covid-19. Neste fim de semana tivemos várias alterações em Minas Gerais. Os casos só crescem. São 4.695 confirmados, destes 2.253 curados, 161 mortes confirmadas. Entre estas mortes já está a que neste fim de semana foi confirmada aqui em Uberlândia, de um rapaz de 41 anos que tinha obesidade, tinha também hipertensão. Infelizmente, mais uma vítima dessa doença terrível. 13 mortes já chega à cidade de Uberlândia. Temos aqui 459 casos confirmados. De sexta-feira para cá, 89 novos casos foram confirmados. O número de casos suspeitos caiu bastante porque foi feita uma testagem em massa, mais resultados chegaram, 2.553. Temos 48 pacientes internados, 21 em UTIs e 27 nas enfermarias. Em Uberaba chegaram novos números também agora há pouco. Temos 104 casos confirmados, 62 desses já curados.
resultados, o número de mortes confirmadas está em 5. Várias alterações aqui na nossa região, cidades confirmando seus primeiros casos. Mantém na tela aí para você ver que Araxá, nós temos 23 casos confirmados, Abadia dos Dourados tem 5. Aliás, olha só, em Araxá, 7 pessoas, incluindo gestantes, foram presas em uma festa às margens da MGC 452. Olha só, mais de 150 pessoas estavam nessa festa e detalhe, ninguém de máscara e ainda tirando o sarro da doença. Na festa também foram encontrados bebidas, pinos de cocaína, porções de maconha e frascos de respingo anti-solda. Vários menores de idade estavam nessa festança ilegal que, claro, foi encerrada pela PM. Os 3 organizadores foram presos. O povo completamente sem noção. Vamos voltar aqui e conferir mais alguns casos aqui da nossa região. Destaco para vocês que Campina Verde confirmou o seu primeiro caso. Temos também Cachoeira Dourada confirmando o primeiro caso. Estrela do Sul com 1 caso confirmado. Ituiutaba foi a 8 casos. Patrocínio subimos também. Temos agora 22 casos confirmados por lá. Unai chegou a 20 casos confirmados, Sacramento também confirmou seu segundo caso e Vazante já tem 23 casos confirmados. Aliás, a pandemia trouxe graves consequências no mercado de trabalho. Quase 13 milhões de brasileiros estão sem emprego. Em abril, Gabriela perdeu o emprego 2 semanas antes do início da pandemia. Depois de muitas tentativas e persistência, ela deve receber amanhã a primeira de 4 parcelas do seguro-desemprego. Eu dei entrada no seguro-desemprego no meio para o final de abril, onde a gente tinha feito toda a homologação da empresa, as decisões, dado todo o valor certinho, estava com a documentação aqui em casa. Então foi quando eu já falei assim, acho que eu já vou solicitar o seguro-desemprego, porque eu não sabia como é que funcionava o processo da solicitação na pandemia. Assim como Gabriela, tem muita gente na mesma situação. Segundo dados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, em abril, Minas Gerais registrou 85.990 requisições do benefício seguro-desemprego do país. No Brasil, de janeiro a abril de 2020, foram contabilizados 2.337.081 pedidos de seguro-desemprego, na modalidade trabalhador formal. Os números de pedidos de seguro-desemprego podem aumentar por 2 motivos principais. O primeiro deles é que os trabalhadores têm até 120 dias para dar entrada no seguro-desemprego. O segundo motivo está relacionado ao fato dos trabalhadores, muitos deles, ainda estarem cumprindo algum modo de isolamento social. De acordo com o IBGE, o Brasil soma 12,9 milhões de desempregados, uma taxa de 12,2% no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 1,3 ponto percentual na comparação com o último trimestre de 2019, 1,2 milhão de pessoas a mais na busca por um emprego. É o drama do desemprego. Como você viu aí, Minas Gerais é o segundo estado do país que mais pediu benefícios do seguro-desemprego no mês passado. Voltando a falar de saúde, começou hoje a segunda etapa da terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe. Foco nos adultos de 55 a 59 anos e também nos professores. A etapa termina no dia 5 de junho, mas o grupo prioritário não deve deixar para a última hora. É o que fez a professora Fátima Nogueira assim que a vacinação para o grupo específico que ela está começou. Eu já estava preocupada, né? Porque mesmo eu não estando trabalhando, a gente fica preocupada, né? Por conta da pandemia. Assim que eu acordei hoje, eu já vim para cá rapidinho para vacinar. Em Uberlândia já foram vacinadas 146 mil pessoas. Destas, 84 mil são idosas. A cobertura foi acima da meta prevista para este grupo de risco. A campanha para crianças iniciou na semana passada e gestantes, mas ainda a cobertura está abaixo do esperado. Esperamos que as pessoas desses grupos prioritários ainda compareçam. Com relação aos professores, é necessário que eles comprovem a profissão, o vínculo, através do olerite, contra-cheque ou até mesmo através do crachá. Embora a fase é destinada a um público-alvo, a campanha de vacinação contra a influenza dos tipos H1N1, H3N2, A e B continua para quem pertence a outros grupos e ainda não tomou a dose da vacina. Além de prevenir contra a doença, a vacina previne contra as consequências dela no momento em que o sistema de saúde está voltado para atender
casos relacionados à pandemia de coronavírus. Nas UBSFs, o horário de atendimento é das 7h30 até as 16h30, sem intervalo para o almoço. Nas UBSs, das 8 da manhã às 18 e nas UAIs, das 8 da manhã às 20 horas, 8 horas da noite. Daqui a pouco, mais uma vereadora que pode perder o mandato em Uberlândia. Te mostro já. O melhor da estação está na RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. A melhor qualidade, o melhor atendimento e o menor preço. Confira! Vaso Cerite convencional com garantia branco de R$ 149,90 por R$ 99,90 cada. Revestimento branco grande formato de R$ 15,50 por R$ 12,90. Porcelanato decorado 80 por 80. Lançamento exclusivo RC. Com a RC não tem erro. Em qualquer estação, o sucesso da sua obra é garantido. Em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 4795. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Mês das Mães Supermax, a economia que toda mãe merece. Tabutiá, batata doce, mamão formosa ou repolho, quilo 99 centavos. Banana prata, beterraba ou mexerica, o quilo 1,99. Aqui bandeja 1,99. Cenoura, o quilo ovagem, 200 gramas, 2,29. Eu conheci a Oralcim através de programa da Bandeirante. Teve alguma diferenciação de outras clínicas, né? A esposa do meu irmão, minha cunhada, ela falou que sonha ter uma prótese dessa, sonha, porque eu nunca vi uma prótese tão bonita igual essa, né? Eu acho que todo mundo gostou, meu filho gostou, tem mais gente também, não é só a família não, tem mais gente achando bonito. O dente não era bem encaixado, eu tinha uma dificuldade grande de mastigação, né? Comia só o que dava para comer, muitas coisas eu nem comia, né? O procedimento em si foi muito bom, foi totalmente indolor e realmente a Oralcim é uma clínica que merece respeito, né? Até pelo Dr. Felipe, que é uma pessoa muito humilde, né? Me trata a gente muito bem, não é eu, trata todo mundo igual. Sempre fala com a gente, cumprimenta e sem orgulho, carinho com a gente, né? E o que eu tenho que falar é que realmente eu estou feliz porque eu fiz um negócio certo, né? Nesta terça. Sejam muito bem-vindos à sua primeira prova em equipe. Cozinhar para 90 convidados quando a aglomeração estava liberada. Ele não conta, pelo amor de Deus, aqui deu, já deu. Ai, queimando isso, queimando aí, ó. A festa vai causar barulho. João, diminui o barulho, por favor. Isso é uma cozinha, não é um hospital, não. Nesta terça, 10h45 da noite. Fica lá, fica lá. Calma, filho, respira. Tô nervoso. Masterchef. Jornal Band Cidade. Oferecimento Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4.212 e João Naves de Ávila 4.535. A comissão processante que avalia o pedido de cassação da vereadora Pamela Volpe, do Progressistas, aprovou por unanimidade o parecer do relator Delfino Rodrigues, que pede que ela perca o mandato. Agora basta ao presidente da Câmara de Uberlândia, Ronaldo Tanus, marcar o julgamento em plenário de mais um parlamentar envolvido em escândalos de corrupção com desvios de verbas indenizatórias. Lembrando que amanhã de manhã o plenário vota se cassa ou não o mandato de Márcio Nobre, do PSD. Vamos ver mais destaques da segurança pública neste fim de semana agitado na região. Um homem de 31 anos foi esfaqueado pela esposa depois de uma briga no Parque dos Girassóis, em Uberaba. Ele foi golpeado nas partes íntimas e chegou a andar 8 quarteirões para pedir ajuda na casa de uma irmã. Ele foi levado em estado grave ao HC da UFTM. A esposa confessou o crime e disse que esfaqueou o marido para se defender, já que estava sendo agredida. Um carro capotou na BR-050, entrada de Uberaba, e por pouco uma tragédia não ocorreu. Nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança, entre eles uma criança de 3 anos. O condutor, que estava em prisão domiciliar e não poderia estar dirigindo, perdeu o controle do veículo, capotou e, se não fosse uma árvore, o carro cairia no rio. As vítimas foram socorridas por ambulâncias do SAMU e da concessionária que administra a via.
Um homem suspeito de furtar itens de um carro em Monte Carmelo foi preso após uma abordagem. O homem de 26 anos teria arrombado o porta-malas do veículo e levado um compressor de pintura, uma bateria automotiva e uma caixa de ferramentas. O material foi recuperado à vítima, que trabalha como pintor. Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas e dinheiro no Jardim Patrícia, em Uberlândia, nessa madrugada. A polícia encontrou o jovem com 124 pedras de crack, 11 pinos de cocaína e R$162. Ele confessou que trabalhava com tráfico e foi detido. Antes da abordagem, ele confessou ter vendido um pacote com mais de 60 pedras de crack. Ele foi liberado após ser entregue à mãe e o carro usado por ele foi apreendido. Quase um quarto dos brasileiros tem hipertensão, um problema grave que muitas vezes é silencioso e que pode ser evitado com medidas básicas. Nem na pandemia dá para evitá-las. O senhor Sebastião tem 87 anos bem vividos. Há 30, descobriu que tem hipertensão. Com o passar do tempo, a doença ainda se associou a uma diabetes. Ele só descobriu que tinha pressão alta por causa de uma consulta de rotina. Eu parei de fumar, melhor, né? Eu não sabia o tanto que o cigarro prejudicava, né? E o seu Sebastião não está sozinho. Um quarto da população mundial tem hipertensão. E no período de distanciamento social, a doença pode se agravar por vários fatores. Má alimentação, estresse ou até mesmo por causa da ansiedade por ter que ficar em casa. Uma pressão acima de 14/9, com medidas seriadas, bem documentada, já se estabelece o diagnóstico de hipertensão arterial. Ou seja, a pessoa precisa ser cuidada por um profissional de saúde que vai orientar o tratamento específico para cada indivíduo. A pessoa pode ter hipertensão por ano sem nenhum sintoma. Isso é um risco muito grande, porque a pressão alta pode causar outras doenças. Para você ter noção, das pessoas que se apresentam com infarto, em aproximadamente 70% dessas pessoas têm histórico de hipertensão arterial. Outro dado significativo é que 50% da população do mundo que tem hipertensão tem outros fatores de risco para doença cardiovascular associado, tais como obesidade, diabetes, sedentarismo e distúrbio do colesterol. 300 mil brasileiros morrem por ano por decorrência da hipertensão. Os cuidados para evitar o agravo da doença são fáceis. A redução do sal da dieta é importante, do exagero do sal da dieta, a atividade física quando possível, a diminuir o excesso de álcool, o controle, se possível, do estresse. Nessa época de pandemia, as pessoas estão o fator estressante é muito intenso. Eu não deixo fazer umas ginásticas em casa, não. Tem que fazer esse exercício. Tem que fazer, porque como é que você fica, né? Pois é, e os idosos de hoje são extremamente ativos. Se exercitam, fazem compras, resolvem isso, resolvem aquilo e de repente, puf, pandemia. Todo mundo tem que ficar em casa. Como que eles estão se comportando durante o isolamento social merece muito a atenção da família. A vida, antes agitada, se torna pacata e solitária. Isolamento social. Realidade de 30 milhões de idosos no país. Mas como tem sido para essa turma da terceira idade ficar quieto dentro de casa e longe de todos? Eu estou acostumado só a andar, né? E agora tá quietinho. Sente falta dos amigos, né? Querendo sair, eu quero. Mas eu tô obediente. Dona Maria está toda emocionada porque hoje é aniversário dela. Em 68 anos, esta é a primeira vez que não pode receber nenhum abraço de parabéns, mas já planeja fazer uma festa quando acabar o isolamento social. A primeira providência é reunir meu filho, minhas noras, meus netos, meus sobrinhos, os filhos dos sobrinhos. A churrasqueira já está pronta. Além de ficar em casa, ainda tem a missão de segurar o marido, que tem 67 anos e adora bater perna. Mas seu Rogério garante que só sai de casa para fazer a caminhada matinal. Sai cedo, 5 horas da manhã, e faço a minha caminhada. 6h30, por aí, eu estou em casa. Os especialistas garantem que esses hábitos devem ser mantidos mesmo em casa. Exercícios leves que eles possam fazer em casa, podem também fazer yoga, jogos de tabuleiro. A psicóloga alerta que a falta do convívio social, principalmente com familiares, pode desencadear depressão nos idosos. A memória dele está ficando prejudicada mais do que o normal. Pode dar um problema assim, de insônia também, agressividade. A gente precisa ter um cuidado maior nesse sentido, prestar atenção no idoso. Nessas horas, a tecnologia
pode encurtar a distância. Explicar para eles que o isolamento nesse momento também é um ato de amor, que é para proteger os mesmos, né? E é sempre que puder fazer também, se não der para fazer a videochamada, ligar normalmente ou passar mensagens. E uma última informação, a festa tradicionalíssima de Nossa Senhora da Abadia, que aconteceria entre julho e agosto deste ano, foi adiada para 2021. A decisão foi anunciada pela Arquidiocese de Uberaba e seria tão importante porque neste ano a igreja de Nossa Senhora da Abadia em Romaria se tornou santuário. A Arquidiocese afirmou que conta com a compreensão dos romeiros, já que devido à pandemia fica impossível organizar uma festa tão grande com tantas pessoas. Então, os 150 anos de Romaria vão ser comemorados no ano que vem. Fim de papo no Band Cidade de hoje. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações para vocês. Fiquem bem e até amanhã.